Muito boa tarde, colegas. Então, a gente vai dar início. Estamos aqui, os diretores, eu, o Edgar, a Elísia, o Leonel, juntamente aí com a nossa assessoria da COP, da Buchab, que vem nos acompanhando aí nesse processo. Temos aí o Rafael, a Ingrid, o Jean, né, que nos ajuda a organizar tudo. Então, muito bem-vindos e bem-vindas na nossa reunião, então, de esclarecimento. Essa reunião, ela é oriunda, né, da última reunião que a gente fez uma explicação de como estava o processo, de prazos, etc., né, uma contextualização de tudo que vem acontecendo, de todos os encaminhamentos dessa diretoria, como que a gente vinha passo a passo em relação à transposição, né? Hoje é um momento de que a gente vai estar esclarecendo algumas dúvidas. Essa reunião tem aí a previsão de duração de 1 hora, né? O que que a gente vem trazer aqui, meu colega aqui, Edgar, vai me complementar. A gente vai explicar e contextualizar tudo que a gente já tem definido, tudo que está na lei, tudo que já está consolidado. Questões que a gente não tem ainda, a gente não vai trazer nesse momento, uma porque a gente está aguardando ainda os decretos e os próximos documentos, então, que o governo vai passar. Daí vai ser a próxima diretoria que vai estar passando para vocês, que vai estar contextualizando e trazendo e informando. Nesse momento hoje, é a partir de tudo que a gente já tem consolidado, que é lei, que não vai ter alteração, e que a gente vai estar trazendo através de uma apresentação passo a passo, tá bem? Então a gente vai ficar em torno aí até as 15 horas, 15h05, tá bem? Eu passo a palavra para o meu colega Edgar e a gente já vai iniciar então a apresentação. Obrigado, Rossana. Obrigado a todos e todas os colegas presentes nessa reunião, né? Eu sempre trago isso, né? Quando a gente fala sobre transposição, que transposição é um dos processos mais densos que o CEMAP já teve que encarar na história dele, né? Ele reflete muito a questão da vida funcional dos colegas. E por isso a gente tem uma série de cuidados nesse processo, incluindo, né, tudo aquilo que eu já falei várias e várias vezes, mas como se diz no rádio, a audiência se renova, né? Tem pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez, então a gente fez todo tipo de reforço para tratar da questão da transposição. A gente a gente se preservou chamando outras assessorias jurídicas já com experiência no tema. A gente tem feito uma série de visitas aí aos órgãos estaduais competentes, às secretarias, Assembleia Legislativa, deputados. Então, é um processo que a gente traz com todo o zelo desde o início dele. A conversa de hoje é mais uma delas. Nós já fizemos uma série de conversas aqui, eu nem sei quantas, foram 5, 6, enfim, 8, 10, sei lá. Mas é para falar um pouco sobre aquilo que nós Sete, temos. Edgar, live, 7, 7 lives. 7, obrigado. Nós já temos aqui o que a gente vai trazer hoje ser específico, pontual e objetivo naquilo que nós temos assegurado, aquilo que tem garantido no projeto de transposição. Se o governo apresentasse um decreto e o decreto fosse publicado hoje, as fundações elas já poderiam, né, migrar do regime público de direito privado para o regime público de direito público. Porém, né, o SEMAP garantiu, né, nessa negociação que uma série de situações funcionais fossem garantidas, né, para buscar o menor prejuízo possível. Então, o que vai se falar aqui hoje é sobre isso. O que que nós já temos, o que que nós conquistamos. Todos nós sabemos, todos que estão aqui, ou a grande maioria, que as fundações elas fizeram propostas, né, de novos planos de cargos, né, para a situação da fundação após ela acontecer a transposição, após ela transpor. Porém, né, essa proposta foi elaborada pelo conjunto das fundações e ela foi encaminhada para a Secretaria de Planejamento e existe uma previsão, essa previsão foi confirmada pelo secretário da Casa Civil e pelo Procurador-Geral do Estado, que essa análise desses planos ela só vai ser concluída no mês de setembro,
né? Então não tem como nós, de maneira nenhuma, aplicarmos opinião ou tirar dúvidas sobre aquilo que pode ser que prossiga, pode ser que seja alterado, pode ser que seja retirado. Então a gente não tem nada garantido que aqueles projetos eles vão ser implementados da maneira que eles foram criados. Então, esse é o detalhe que, que a gente está trazendo aqui, que a gente vai falar sobre o que nós temos hoje. Nós também não temos a garantia, né, de que as coisas vão andar ao mesmo tempo, para e passo, a questão da transposição da fundação e a aprovação, apreciação do novo plano de cargos. Então, pode acontecer que a fundação passe de pública de direito privado para pública de direito público e não tenhamos um novo plano de cargos ainda aprovado. Isso é uma coisa que pode acontecer. Uma coisa não está vinculada à outra, não tem uma obrigação de uma acontecer concomitante à outra. Então, que nós vemos aqui mais uma vez, né? Eu vou deixar aqui para o pessoal que veio falar, eu só estou fazendo a apresentação. A gente veio falar sobre como fica a situação dos trabalhadores, das trabalhadoras, das fundações envolvidas, caso a transposição acontecesse hoje. Caso o governo passasse as fundações de pública de direito privado para pública de direito público, hoje, o que que nós teríamos de direitos, o que nós teríamos de benefícios mantidos, o que que nós poderíamos ter de eventual perda, como que funciona a questão da aposentadoria. Então, nós temos aqui o Rafael e a Ingrid, né, que tratam disso. Hoje nós temos dois escritórios aqui que estão nos auxiliando na questão da transposição, né? Então, a gente tem dois escritórios que estão conversando sobre isso, estão nos auxiliando sobre isso, e questões pessoais, se alguém tiver uma dúvida pessoal sobre como é que fica a sua situação depois do que for falado aqui, o pessoal ainda tem à disposição o nosso setor jurídico, pode ligar para o CEMAP no 3287-7500, entrar em contato, pedir para falar com a Tânia, e a Tânia vai marcar uma reunião, uma consulta jurídica com um dos escritórios para que as pessoas tenham questões pessoais, porque mesmo com o que nós temos consolidado hoje, a pessoa pode ficar com alguma dúvida, principalmente em relação às questões previdenciárias, que são as mais complexas. As questões que estão na lei, ali está bem transparente como é que vai ficar. Mas essas questões previdenciárias, elas dependem muito da situação de cada um, porque tem pessoas que têm tempo assim, tem tempo assado, já tem tempo estatutário, não tem, já trabalhou 30 anos, começou ontem, então não tem como dar opinião de como que vai ficar a minha situação, baseado somente nas regras que vão ser apresentadas aqui hoje. Para saber as situações particulares, a gente vai botar ali no chat de novo, tem que ser marcada a reunião, a consulta com os escritórios que têm todas as condições, né, para responder isso, e a gente agradece muito essa atenção que eles têm dado para nós. Então, da minha parte, assim, para deixar bem explicado aqui do que nós vamos tratar hoje, mais uma vez, agradecer a presença de todos e todas, é sempre importante, né? Que a gente tenha esses momentos, mas que eles sejam produtivos, que a gente saia daqui mais informado sobre a questão da transposição. Rossana. E é bem importante, o Edgar trouxe uma questão são os atendimentos individuais, colegas. Eu estou bem preocupada que a gente vai acompanhando, né, as listagens, os diretores. Temos vários colegas da FAS, da FPE, que estão fazendo, né? A gente tá essa disponibilização dos dois escritórios, então, tanto um como o outro estão fazendo esse atendimento. É importante que os trabalhadores das outras fundações também façam. É bem importante ter essa avaliação individual do seu caso. Ah, eu já trabalhei em tal lugar, eu já tenho um tempo, vai valer a pena para mim ou não? É bem importante que façam esse atendimento individualizado, tá bem? Eu vou seguir a palavra, então, para o Rafael, que ele vai estar fazendo a nossa apresentação. Bom, boa tarde a todos, então. Eu sou o Rafael, aqui do Buchabic, um dos escritórios que está acompanhando, então, esse processo de transposição desde o início, né? Já faz alguns bons anos que a gente começou esse trabalho junto ao CEMAP. Deixa eu só abrir aqui uma telinha para compartilhar o arquivo com vocês. Tá visível o arquivo? Está certinho? Sim. Então, começando, então, a nossa apresentação, né? A gente já teve, então, o processo de transposição começou, então, com
com a promulgação da Lei 15.957, em 2023, né, tratando dos procedimentos a serem tomados em relação ao procedimento de transposição do regime jurídico das fundações, tá? A lei previa o prazo de 24 meses, prorrogáveis por mais 24 meses, tá? E a gente já está, então, nesse prazo de prorrogação, pelo decreto 57983, que prorrogou, então, o prazo que nós estamos de vigência agora para o término desse processo todo seria ainda janeiro de 2027, tá? Após, então, a efetivação dessa transposição das fundações, é que vai ser aberto o prazo para que os empregados optem, né, ou não, se vão querer integrar o regime jurídico único dos servidores ou se vão querer continuar vinculados, enfim, os seus vínculos atuais seletistas junto ao governo do Estado. Quem não pode migrar exclusivamente, conforme a previsão da lei, são então os servidores já aposentados, né? E já está garantido na lei que eles vão ter, então, garantidas, né, a situação inalterada, a sua situação funcional, com as vantagens, tudo que eles já vêm recebendo, de acordo com o acordo coletivo vigente, né, quando a lei foi promulgada, que era o acordo de 22/23. Para quem optar pela migração de regime, então fica garantido a estabilidade, né, no serviço público, a irredutibilidade de vencimentos, e o vínculo previdenciário passa a ser regido, então, pelo regime próprio de previdência do Estado, IPPrev, tá? Então, com a migração, né, e a irredutibilidade de vencimentos, o mesmo valor recebido no mês anterior à migração tem que ser o mesmo valor recebido no mês subsequente, já com o vínculo estatutário, tá? Em decorrência, então, dessa migração, a gente vai ter a extinção do contrato de trabalho e a vinculação ao regime do IPPrev. E também, em decorrência da extinção do contrato de trabalho, vai ser aberta a possibilidade do resgate do FGTS, né? É um regramento federal que o Estado não teria nem como dispor sobre alguma mudança em relação ao FGTS, e é uma decorrência, né, pura e simples da extinção do contrato de trabalho. Outra consequência dessa extinção do contrato de trabalho é que vai ser iniciado um novo período, né, aquisitivo de férias e de 13º também. Para convalidação da estabilidade no serviço público, a lei prevê, então, 3 anos de estágio probatório, né? Mas a lei da transposição já garantiu também que poderão ser aproveitadas avaliações já feitas durante toda a vida funcional do empregado, né? Que tenham sido admitidos mediante concurso público. Isso foi garantido em lei também. Também foram garantidos o pagamento, né, para até que cumprimento da irredutibilidade de diferenças salariais existentes, né, da época da data da lei da transposição até a efetivação da medida, tá? Como existem algumas parcelas sem correspondência na Lei 10.098, que é o Estatuto do Servidor Público, e como mesmo as que haja uma correspondência, não há os valores não são os mesmos, então a lei prevê o pagamento dessas diferenças por VPNIs, ou pelo menos a grande maioria delas, que são vantagens pessoais nominalmente identificadas, tá? Estão garantidas, então, expressamente na lei o recebimento dessa forma, então, do adicional de quebra de caixa, auxílio rancho, auxílio transporte, auxílio saúde, gratificações já incorporadas, vantagens reconhecidas em processos judiciais transitados em julgado, e ainda diferenças de alguns auxílios e abonos em pese, então, haja correspondência, os valores não são exatamente os mesmos, tá? A gente cita como exemplo, então, o auxílio alimentação, que no caso do servidor público, por exemplo, é de R$ 400. Então, passariam, então, quem optar pela migração a receber R$ 400 de auxílio alimentação e eventual diferença seria paga, então, por VPNI. Da mesma forma, o auxílio educação e o abono familiar. O abono familiar, hoje em dia, no Estado, é um valor de R$ 120 a R$ 195, são duas possibilidades de valores. E as diferenças, então, em relação ao auxílio educação, também seria paga por VPNI, com essas parcelas nominalmente identificadas, tá? Também está garantido, então, o pagamento, e daí da mesma forma como é pago atualmente, os incentivos à capacitação. Para a fase, para a FPE, existe a previsão do adicional do socioeducativo. Para a FEPAM, o adicional ambiental também está tudo garantido em lei. E também está garantido em lei o pagamento da penosidade, da insalubridade, eventualmente da periculosidade também.
E nesses casos, esses pagamentos vão dar de acordo com a Lei 10.098 também, tá? Esse é o único caso, inclusive, que a lei prevê expressamente que a diferença de parcelas vai ser paga pela uma parcela de redutibilidade, não pela uma VPNI. Aí acho que mais adiante a gente pode esclarecer exatamente as diferenças entre uma e outra, tá? No caso do pagamento das horas extras, por exemplo, que não há uma correspondência em relação à lei seletista e à lei estatutária, no serviço público é possível o pagamento de acréscimos de carga horária, mas ele só ocorre mediante uma convocação do governo, né, do Poder Executivo, e a forma de pagamento, de retribuição desse valor extra trabalhado é um acréscimo de 50% do valor da hora de trabalho, e se for realizado esse serviço extraordinário no período noturno, é acrescido ainda 20%. Da mesma forma, o serviço noturno também, como regra geral, acréscimo de 20%, desde que não seja o horário normal de trabalho do empregado, né, que virará, no caso, servidor público. A lei também prevê a forma de reajustamento, tanto dos vencimentos quanto dessas parcelas, tá? Uh, Essas parcelas, então, elas são reajustadas sempre por revisão geral anual, que seria a reposição de inflação. Cabe o alerta, né, que pese a previsão ser de revisão geral anual, nem sempre ou nem todo ano ela é feita pelo governo, ela tem que ser dada mediante lei. E outros reajustes, então, podem ser dados além da revisão geral anual por lei específica, tá? Uma coisa importante de destacar aqui é que como as parcelas, as VPNIs, elas ficam desvinculadas do básico. Então, por exemplo, não necessariamente um reajuste no básico vai reajustar também a VPNI, por exemplo, tá? Revisão geral anual, atualiza os dois valores. Reajustes, a lei tem que prever se vai também aumentar as VPNIs ou não. Uma mudança significativa, então, no trato, né, com o empregador, no caso agora, que passaria a ser o governo do estado, é que, né, é a impossibilidade de que sejam firmados novos acordos coletivos, tá? E isso vai ser aplicado para todo mundo, independentemente do empregado que optar por virar servidor público, porque quem não pode mais firmar esse tipo de acordo é a própria fundação, na verdade, né? Então, tudo que tenha conteúdo econômico não pode mais ser negociado pela fundação propriamente, só pode ser concedido mediante lei pelo governo mesmo. Regramento geral de aposentadoria, então, do regime próprio da Previdência, homem 65 anos, mulher 62, necessário 25 anos de contribuição, é uma diferença para o regime do INSS, que eram 15 anos, né, o mínimo obrigatório, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo em que for se dar a inativação. E aí a gente já tem, né, inclusive, o parecer do exarado pela Procuradoria-Geral do Estado, que esclarece, né, enfim, que o tempo de serviço prestado na fundação vai passar a ser considerado tempo público após o decreto do governo que efetive a transposição da fundação, independentemente também do empregado que vai optar ou não pela mudança de regime, o tempo de serviço vai passar a ser considerado público. Na prática, para quem, por exemplo, se mantiver seletista, isso também não altera em nada a situação. Para quem for optar pela migração de regime, sim, esse tempo daí já passaria a ser contado como tempo de serviço público. Forma, regra geral de cálculo, então, dos proventos de inativação também, 60% da média, equivalente aos 20 anos de serviço, tá? E a cada ano a mais de serviço, então, acresce 2% no cálculo da média. Então, para conseguir se aposentar com 100% da média, é necessário 40 anos de contribuição. Nos casos de aposentadoria por invalidez, então, se a invalidez se der em decorrência de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, o cálculo dos proventos se dá por 100% da média do período contributivo. E se a incapacidade para o serviço não for em decorrência, então, desses casos específicos, é feito o mesmo cálculo da aposentadoria voluntária, 60% da média, mais 2% por cada ano de acréscimo, e ainda um acréscimo de 10% no cálculo da média. E a aposentadoria compulsória, né, diferente do que os seletistas ainda tinham, com 75 anos, então, a aposentadoria compulsória no serviço público.
Contribuição para a Previdência, as alíquotas são similares, progressivas, de 7,5% a 14%, de acordo com as faixas salariais, né? Até o teto do regime geral de previdência, que hoje equivale a R$ 8.157,41. Para quem recebe acima do teto, a inscrição automática no regime de previdência complementar do Estado, tá? Com a alíquota complementar, então, desse valor de 7,5% sobre o que exceder ao teto da previdência. Quem optar por não fazer essa contribuição complementar pode cancelar em até 90 dias. Cancelando nesse prazo, tem a restituição dos valores descontados até então. E hoje em dia, ainda no serviço público, os aposentados estão contribuindo ainda para a Previdência, em função da última reforma da Previdência, que permitiu que o governo estabelecesse esse tipo de contribuição aos aposentados, caso comprovada o déficit atuarial do IP. Essa matéria está sendo discutida numa ação direta de inconstitucionalidade, que está pendente ainda de julgamento. Existe uma posição uma tendência bem forte para que seja realmente considerado inconstitucional esses descontos, mas eles ainda permanecem até o término do julgamento do processo, que ainda não aconteceu. Esse julgamento está se dando pela ADIM 6254, então, lá no Supremo, no momento. Aí a Rosana pediu para a gente tentar fazer uma análise, assim, mesmo que superficial, das diferenças de como seriam os apontamentos no contra-cheque, tá? Não temos ainda certeza, uma clareza exata de como isso vai se dar, mas a gente tentou pelo menos simular um pouco o pagamento, assim, de algumas rubricas, como ela se daria, tá? Então a gente vai ter o pagamento do básico, assim que efetivado, então, a migração de regime, havendo diferença entre o básico, e provavelmente vai ter, porque o básico que se considera é o da lei de 2023, né? Isso pago na época da mudança da lei em 2023. Então, seria mantido o básico da lei de 2023, acrescida com a diferença paga através de uma VPNI, para que seja o mesmo valor. O auxílio saúde tem previsão expressa na lei que vai ser pago como VPNI também no mesmo valor. Aqui eu deixei uma observação sobre o pagamento dos quinquênios, das vantagens temporais, porque a lei não esclarece como vai se dar esse pagamento, tá? Então a gente tem acompanhado que em alguns casos, servidores públicos que tiveram mudanças na composição da folha de pagamento, que passaram a receber por subsídio, enfim, os triênios passaram a ser pagos como parcela de irredutibilidade. Não sabemos ainda como vai ser no caso das fundações, das transpostas, porque a lei não mencionou expressamente esses casos. Os adicionais de incentivo, então, e de capacitação, pagos da mesma forma. Auxílio educação, no exemplo que a gente pagou, o valor recebido era de R$ 396. Como o abono familiar vai de 120 a 195, a diferença seria paga também por VPNI. Da mesma forma, auxílio refeição, que hoje em dia no serviço público é de R$ 400, e a diferença também recebida hoje iria para a VPNI também. Em relação, por exemplo, às horas extras e adicional noturno, seriam pagos de acordo com a Lei 10.098, tá? Aí não entra bem o conceito da irredutibilidade, porque isso são valores relacionados ao que for feito, ao serviço realizado no mês que vai ser pago o contra-cheque, tá? Então, esses valores acabam variando mês a mês, e a forma de cálculo vai ser de acordo com as previsões da 10.098. Também pegamos um exemplo da parcela de penosidade, então, que no caso do contra-cheque, o valor pago era de 1.986. Para os servidores, após a transposição, enfim, que optarem pela migração, o valor seria equivalente a FGT-3, que equivale a um valor de 1.883 atualmente, tá? E a penosidade também é uma das parcelas pagas através de uma parcela de redutibilidade. Aí como é que funcionaria, então? Viria no contra-cheque o pagamento da penosidade no valor ali dos 1.883 e uma parcela de irredutibilidade da diferença entre até então recebida com a nova penosidade que vai estar sendo paga. E a principal diferença em relação à VPNI dessa parcela de redutibilidade é que caso seja aumentado o valor da penosidade recebida no serviço público, a mesma diferença agregada à penosidade seria abatida da parcela de redutibilidade enquanto ela existir, até que o valor seja pago, seja totalmente o valor da previsão constante na lei, no Estatuto do Servidor Público, e não mais o valor pago pelas verbas seletistas, no caso.
Esses seriam, então, os principais pontos que a gente separou para abordar, para conversar aqui com vocês, para começar, pelo menos, essa conversa. E a gente fica à disposição daí para poder esclarecer eventuais dúvidas, enfim, que a gente sabe que são muitas ainda, né? Mas a gente tem tentado desvendar elas aos pouquinhos com as reuniões que a gente tem feito com o governo, enfim. Então a gente fica à disposição para maiores esclarecimentos. Muito, muito obrigada. Agradeço aí muito Eu que a agradeço. nossa assessoria. Então, mais uma vez colocamos, eu digo para os colegas, a gente está vendo a listagem, faltam muitos colegas ainda fazerem um atendimento, esse atendimento individual, né? Todos os materiais, eu vou combinar aqui, além de ser disponibilizado, as lives todas são disponibilizadas ali no YouTube, coloquem CMAP e a gente vai colocando, né, todas as nossas lives, informações em relação a este processo, tá? E também o que a gente vai fazer é colocar, não sei se todos já têm acesso, que o CEMAP hoje ele tem um aplicativo, e é bem importante, porque qualquer informação nova que a gente vai colocando, como os outros aplicativos, eles vão estar avisando, informando todos e todas. A gente vai colocar ali todos. Na live passada, a gente fez uma apresentação, nessa teve outra, que teve essa apresentação aí que o Rafael e a Flavinha tinham organizado, de um contra-cheque, a simulação vai estar também, tá? A gente vai colocar, se compromete a colocar até no máximo amanhã, tudo no site e no aplicativo, tá bem? A gente Rosana, só agradece, para lembrar, desculpa, a gente tem também um claro. materialzinho que a gente tinha feito há um tempo atrás, falando sobre o Estatuto do Servidor também. O pessoal que veio aqui até nos atendimentos, eu acabei deixando, entregando o material, enfim, que também esclarece um pouco a questão de licenças, afastamentos, direitos, enfim, sobre especificamente o Estatuto do Servidor. Acho interessante a gente poder disponibilizar também. Tem, tá Posso te lá, a mandar de nossa novo, outro está cartilha, lá. sim. A Uhum. cartilha tá, então tudo. O que a gente vai fazer diferente é colocar, reunir, colocar tudo junto. É o material, pauta, transposição, colocar todos os materiais juntos, porque daí fica mais fácil para todos e todas encontrarem, tá bem? A gente agradece muito. Tivemos aí mais de 240 colegas. Se tiverem alguma dificuldade, a gente vai estar. Podem nos contatar alguma dificuldade para achar todos esses materiais, tá? Agradeço aí a nossa assessoria. Fiquem bem, pessoal. Uma boa tarde.